pessoal, bem-vindos novamente a mais esta sessão Magic Dicas e Truques. Meu nome é Manuel Frederico, sou evangelista de tecnologia aqui da Magic Software Brasil. E hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito do Magic XPA e de um recurso que nós temos na ferramenta que se chama Depuração de Sistemas Remotos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Depuração de sistemas remotos, ou Remote Debugging, é um recurso, na verdade, um pouco já antigo da ferramenta. Ele está disponível desde Developer 9.4, talvez muitos desenvolvedores não conheçam, não utilizem. E ele é bem interessante porque permite que a gente faça depuração de um determinado sistema quando esse sistema está rodando em outra máquina, por exemplo, a máquina do cliente, onde está tendo alguma dificuldade, está acontecendo algum tipo de problema, a gente precisa verificar conforme o ambiente da máquina que está executando, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode fazer esse debug remoto com o Magic XPA. Eu estou usando aqui a versão 3.0a, mas como eu mencionei antes, esse recurso está disponível em versões anteriores do produto também. Começar mostrando, então, a máquina do cliente. Então, eu vou usar uma outra máquina aqui, um Windows 7, onde eu tenho um sistema executando a minha aplicação no Magic XPA 3 Runtime. Inicialmente, quero mostrar aqui para vocês no Magic NI, para que eu possa fazer esse debug remoto, ou seja, do estúdio da minha máquina de desenvolvedor, depurar o runtime que está rodando na máquina do cliente, lá no Magic NI desse runtime, desse Magic XPA que está rodando no cliente, eu necessito acrescentar essas chaves, que normalmente elas não existem. Enable Remote Debugger, eu coloco Yes, e Remote Debugger Port, eu coloco o número de uma porta TCP, onde vai estar, então, o runtime escutando o debugger do estúdio para se comunicar com ele remotamente. Tá? Vocês podem escolher qualquer tipo de porta, qualquer número válido, né, entre 1 e 65, 534, se não me engano. Ou escolher uma porta que já não esteja em uso por outra aplicação. O que acontece? Com essa configuração, que eu habilitei o debug remoto lá no runtime, quando a aplicação inicia, eu estou aqui na máquina do cliente, o runtime inicia no Magic XPA, né, a virtual machine do Magic XPA para executar a aplicação, e aí eu vou verificar aqui nos processos, eu posso verificar que ela está escutando naquela porta que eu configurei, no caso aqui é 1971. Esse é o nome da máquina, esse aqui é a porta que eu configurei. Então, por causa que eu habilitei o debug remoto, ele tem uma conexão TCP/IP ativa nessa porta, aguardando, então, chamadas do XPA Studio remoto. Okay? Então, do lado do cliente, apenas isso. Eu habilito essa chave do Magic NI e eu estou com a aplicação rodando lá no cliente. Eu vou minimizar um pouquinho aqui a tela, certo? Essa aqui é a máquina do cliente. Agora eu vou para o meu estúdio do Magic XPA, onde eu tenho o mesmo projeto que está rodando lá, na forma de cabinet, né, um arquivo ECF. Eu abro agora o fonte dele aqui dentro do meu estúdio. É importante para que esse debug remoto funcione corretamente, que eu esteja utilizando exatamente a mesma versão. Então, se eu tenho uma versão X lá da minha aplicação, que é aquele ECF, eu estou usando o código-fonte exato daquela versão aqui no estúdio. O que eu vou fazer? Eu tenho a aplicação aberta, esse aqui é o fonte dela, são 3 programas apenas. O primeiro programa tem uma telinha, em seguida faz uma chamada para o programa 2, ele atualiza o valor de shared val lá. E aí, o programa 3 é uma outra tela, que aí eu tenho 2 verifies. Tá? Deixa eu tirar esse cara aqui por enquanto. Tenho 2 verifies, um na barra de status e um message box. Muito bem.
Aí eu botei o do estúdio em modo de depuração, só que eu não vou dar um F7 em nenhum programa, nem contra F7, porque eu não quero rodar essa aplicação na minha máquina. Essa aplicação, eu quero rodar ela lá na máquina do cliente. É a máquina onde eu quero verificar as configurações de ambiente, então, enfim, todo o comportamento da aplicação nessa máquina remota. Então, eu já tenho aqui o XPA Runtime escutando na porta 1971 e essa máquina 1764 VMVBox. Ok. No estúdio, eu venho aqui na opção Debug, Attach to Remote Engine, ou seja, eu vou fazer esse estúdio se conectar remotamente a um Runtime XPA em um local qualquer. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo aqui nesse exemplo aqui, eu estou conectando na máquina do cliente. Então, é o endereço, ou o nome, ou o endereço IP da máquina do cliente onde o runtime está rodando. No nosso exemplo aqui, eu estou na mesma intranet, então eu posso botar o nome Win764 VMVBox. Mas se você estiver conectando, por exemplo, na máquina do seu cliente, que está lá na empresa dele, ou em outro local qualquer, então aqui provavelmente vai ser o IP dessa máquina. O IP que tem acesso externo, porque você está tentando se conectar externamente àquela máquina. Se é uma dificuldade de infra, por exemplo, que não é possível ter essa máquina rodando, esse runtime rodando uma máquina que tem um acesso externo, pode ser via VPN também. Fecha a VPN com o cliente e usa o endereço local, mesmo que você usaria para fazer um TS para a máquina dele, por exemplo. Se você consegue fazer um TS para essa máquina, aonde está rodando o Magic XPA, você vai conseguir se conectar remotamente lá também. E aqui, a porta que foi configurada no cliente, onde está escutando conexões. No caso aqui é 1971, tá certo? Claro, esses endereços, eles precisam estar liberados lá no cliente, se o cliente usa algum tipo de firewall para proteger contra conexões externas. Essa porta, 1971, ela tem que estar liberada para realmente a conexão ter sucesso na máquina. Então, novamente, lá no estúdio, menu Debug, Attach to Remote Engine, e aí eu tenho que botar um usuário e uma senha. Esse usuário e essa senha vai fazer logon no Magic XPA do cliente, o Magic XPA Runtime que está lá. Então, eu vou botar um usuário e uma senha que seja válida para aquele ambiente, né? O ambiente que está rodando a aplicação em runtime. Eu vou fechar só um minutinho aqui, eu vou voltar novamente, só para mostrar para vocês, se na propriedade da aplicação, na parte de segurança, eu atribuir que é necessário algum direito específico para poder fazer o debug remoto, né, aqui nós não temos direito nenhum, mas se eu atribuir algum direito específico, esse usuário que eu vou utilizar aqui, ele tem que ter esse direito. Tá? Então, eu tenho que fornecer um usuário válido e o Magic, no caso, vai comunicar remotamente, o estúdio comunica remotamente com o runtime e faz logon com esse usuário com essa senha. E o runtime vai verificar se a aplicação exige direito para permitir debug remoto. Se exigir, esse usuário que eu estou fazendo logon tem que ter esse direito. Qualquer das situações, ou eu boto um logon inválido, ou o usuário não tem o direito necessário, ele não vai ter sucesso nessa conexão remota com o runtime que está rodando a aplicação. Então eu vou dar um OK agora, ele faz a comunicação remota com o runtime nessa outra máquina, tá? Aqui o título já mudou, o XPA está debugando essa máquina aqui, e o meu estúdio entra em modo de debug normal, ok? Eu não posso editar os programas, eu só posso analisar eles. Então eu vou pegar esse programa 3 aqui, vou dar um F5, né, mensagem padrão em modo de debug, e aqui eu vou colocar um breakpoint nessa linha aqui, ó. Isso no meu estúdio. Eu vou minimizar aqui um pouquinho,
E lá na outra máquina, ou uma outra pessoa, ou eu mesmo, através de conexão, não importa, vou começar a usar a aplicação. Então, eu vou clicar aqui no menu que chama Programa 1. Tá? Esse Programa 1, na verdade, ele gera uma variável aleatória, aqui, chamada de nome do computador. Clica aqui, ele chama o Programa 2, aí ele gera uma outra variável aleatória. Essa aqui foi salva via shared val, e essa aqui foi salva via set parâmetro. Aí eu vou clicar o botão, e ele chama o terceiro programa, que é esse que eu abri aqui. Então, esse programa número 3 aqui, é o programa que eu abri o código-fonte no meu estúdio. Aí eu vou clicar lá no runtime, lá na máquina de execução, eu clico nesse botão, ele vai disparar o evento, e aí no meu estúdio eu caio no breakpoint. Então lá o runtime ficou parado, lá naquela máquina, né, na máquina do cliente, e aqui no estúdio eu paro no breakpoint, e aí eu estou em modo normal de debug. Né? Por exemplo, eu tenho acesso a todas as variáveis, sejam elas virtuais ou campos de tabela, inclusive shared val e set parâmetro. Tá? Esses valores que eu estou consultando, eles são os valores daquele runtime naquela máquina que eu estou conectado remotamente. Então, eu tenho aqui o valor, né, do programa 1, o valor da virtual dele, que é o nome do computador, o programa 2, o nome do usuário, e o programa 3 eu tenho as duas informações, computador e usuário. Aí eu vou, por exemplo, aqui, eu vou dando F10, executando linha a linha. Nesse render, eu estou invertendo, né? Eu estou puxando o nome do usuário para a variável do computador e o nome do computador para a variável do usuário. Então, eu estou aqui no meu estúdio, faço um F10, faço outro aqui. E aí, como eu tenho acesso às variáveis aqui do ambiente lá, daquela máquina do cliente, eu posso fazer as operações normais de uma depuração, por exemplo, eu posso dar um set data e trocar dentro do debugger do meu estúdio o valor dessa variável, meu computador. Eu troco aqui no meu debug, né, do estúdio da minha máquina, e ele atualiza automaticamente lá no runtime da máquina do cliente. Tá? Tudo isso por quê? Porque está sendo feita uma comunicação remota, existe uma ligação remota agora, através da porta 1971, entre a minha máquina que tem no estúdio e o código-fonte do projeto e a máquina remota, a máquina do cliente, que está rodando o ECF da aplicação. Tá? Então, eu posso pegar aqui, posso trocar isso aqui. Enfim, todas as operações normais de depuração eu posso fazer, só que eu não estou rodando aqui, eu estou rodando remotamente. E se eu der, por exemplo, agora um run, ele roda o message box lá no runtime do cliente. Tá certo? Então, através dessa configuração que a gente faz, de habilitar o debug remoto, especificar a porta de conexão no ambiente remoto, no ambiente do XPA Runtime do cliente, eu consigo, sem necessidade de instalar estúdio, de levar código-fonte para aquela máquina, da minha máquina eu consigo conectar remotamente e fazer toda a depuração do sistema de uma forma remota. Bom, pessoal, então essa era a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. E nos encontramos proximamente aí numa próxima sessão de Magic e Dicas e Truques. E até a próxima.